Bom dia! Estamos ao vivo e seguimos aqui com o nosso café, oração e planejamento. E hoje eu esqueci de pegar o meu café. Hoje estou sem aqui a minha aguinha, esqueci mesmo de pegar. Mas vamos seguindo. E que legal termos aí já várias pessoas conosco. Como eu sempre falo, vai compartilhando aí com pelo menos umas 10 pessoas aí essa live, esse link dessa live. E vamos seguindo, porque hoje tem muita coisa boa para a gente poder estar falando com você nessa nossa jornada. Lembrando que nós estamos aí nessa jornada aí simultaneamente aqui pelo Instagram e também gravando pelo nosso podcast, né? Então vamos seguir. Hoje eu quero falar com vocês sobre caminhos. Isso mesmo, caminhos. E por que isso? Quando a gente faz um planejamento, é muito legal nós termos um destino estabelecido, né? Quero chegar em tal lugar, né, em tanto tempo. Até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de tempo, né, da jornada, mais para frente. Mas é interessante quando a gente para pensar numa coisa, né, que a jornada é certa, mas o caminho nem sempre é. Vou voltar a repetir isso para você. A jornada ela é certa, mas o caminho nem sempre é. E por que eu falo isso? Existe hoje uma linha que acredita que você tem que ter aquilo que eles chamam de confissão positiva, né? A confissão positiva nada mais é do que a questão do pensamento positivo. Eu tenho as minhas restrições quanto a isso. E por que eu tenho restrições quanto a isso? Porque na vida nem tudo dá certo. Eu acho engraçado as pessoas falarem isso, né? Tem um termo que eu acho bacana, né? Que é beautiful people. Beautiful people. O que é beautiful people? Né? Que é a pessoa que está tudo lindo, tudo maravilhoso, o mundo é cheio de rosas e maravilha, e vamos lá. Não é assim. Eu gostaria que fosse assim, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre um casal maravilhoso, sabe? Pai de família, mulher, mãe de família, sabe? Com filhos, trabalhador, pessoa boa, maravilhosa. De repente, um câncer. Veio, se eu não me engano, no homem, né? De repente, do nada, o cara, uma vida normal, como todos nós levamos, uma vida normal, foi fazer os exames e descobriu um câncer. E aí minha esposa ficou assim, meu Deus, como é que pode a pessoa tão boa, uma família tão legal, pessoas assim que realmente não fazem mal a ninguém, como é que pode isso? Aí eu falei com a minha esposa, coisas ruins acontecem com pessoas boas, sabe? Então eu falo de caminhos porque a gente pode saber aonde nós queremos chegar, mas não sabemos como vamos chegar lá. Eu gosto disso, eu acho isso interessante quando a gente para pensar nessa perspectiva de que por mais que nós possamos fazer planos, por mais que nós possamos fazer planejamentos, você não sabe como é que vai ser a sua jornada. É bom você planejar, é bom você estruturar, mas você tem que entender que muitas vezes nós vamos mudar de rota. E muitas vezes essa mudança de rota não tem a ver com você. Eu estava conversando esses dias com o pessoal, eles gostam de descer para o litoral, né? Em janeiro. Eu acho engraçado, as pessoas falam e é verdade, né? Dá esse período assim de final, início de ano, as pessoas querem fazer nesse período tudo que eles não puderam fazer no ano. E às vezes não se planejam para isso, né? Então tem muita gente que se endivida nesse período de dezembro e janeiro, que não, tem que sair, tem que fazer, tal, mas tem gente, não, depois a gente vê. Aí já era. Quando vai ver, já muita gente em janeiro já começa com uma dívida estrondosa, né? Porque muitas vezes acha que o mundo vai acabar, né? O mundo tá acabando não, tá, gente? O ano só, mas você pode fazer as coisas tranquilo, né?
Tudo vai poder ser feito com planejamento, no seu devido tempo. Mas tem gente que gosta, né? E vamos lá! E aí, me lembro de um amigo que ele foi planejar para descer para um litoral, que é aqui perto da minha cidade, Volta Redonda, que é Angra dos Reis. De Volta Redonda a Angra dá 2 horas, né? Dependendo da praia que você for, até menos tempo para você conseguir chegar. E aí, beleza, eles traçaram o destino deles, tudo bonitinho. Ó, vamos por aqui, vamos levar tal coisa. E aí teve um acidente na estrada. E eles tiveram que dar um retorno muito grande, porque a estrada estava fechada há muito tempo, ia ficar fechada durante muito tempo. E aí eles acharam que é o seguinte, não, a gente quer chegar hoje, a gente não vai ficar esperando aqui. E tem uma outra rota para você chegar nesse litoral, indo para uma outra cidade. Aqui em Volta Redonda, geralmente a gente vai Volta Redonda, né? Desce ali Rio Claro, Barra Mansa e vai. Mas tem uma outra rota indo pelo Rio de Janeiro que é muito mais longa, né? Mas você chega lá do mesmo jeito também. E eles fizeram isso. E aí aquilo que deveria levar 2 horas, eles levaram quase 6 horas para poder chegar. Mas chegaram, né? Chegaram, cumpriram ali o seu destino, tal, pararam mais vezes do que era necessário. Então, existem caminhos. Existe um destino, mas existem caminhos para que possa chegar lá. E muitas vezes esses caminhos surgem por questões inesperadas. Eu tenho uma frase, eu gosto muito dela, né? Que é prepare-se para o inesperado. Como que você se prepara para o inesperado? Estando pronto. Tem uma palavra que as pessoas usam hoje em dia, e eu gosto demais dessa palavra. Essa palavra é muito boa, que é resiliência. O que é resiliência? A resiliência, bem na verdade, é um termo que veio da engenharia, né? A capacidade que você tem de pegar um metal, ele é rígido, né? E você consegue maleá-lo, moldá-lo para que ele possa se adequar a determinadas situações que você quiser. Às vezes o metal ele é reto, você consegue fazer ele em ângulos. Às vezes o metal ele é reto, você fazer ele curvo, né? Fazer uma curva com ele, enfim. Essa capacidade é a resiliência. E aí trouxeram isso da engenharia para o comportamento humano. E eu achei fantástico isso, porque é a capacidade do ser humano de se adaptar às circunstâncias. Não importa o que aconteça, você se adapta. E isso é muito legal, porque, bem na verdade, o ser humano é assim. Você sabe que na natureza, um dos animais que mais consegue se adaptar às circunstâncias é o ser humano. Você pode ver que existem seres humanos que vivem no Alasca, né, com temperaturas às vezes aí de 15 graus negativos. E tem gente que vive na África do Sul, né, com temperaturas aí de 35, 40 graus positivo, né? Então, essa capacidade de resiliência, essa capacidade de adaptação é muito legal. E quando a gente fala de caminhos, é porque ao longo dessa jornada existem algumas coisas que vão acontecer, né? Seguindo aqui a nossa rota, né, de falar e essa questão hipotética de caminhos, né? Pense você que pega uma estrada e de repente o pneu fura. É uma coisa que você não esperava. E aí, às vezes, se você tem step, beleza, você vai lá, troca e aí segue a sua jornada. Mas se de repente você não tem o step, o step furou, também você não levou no borracheiro, você vai ter que mudar. Você estava com um carro, você vai ter que voltar, ou você quer seguir sua jornada, o que você vai ter que fazer? Acionar seguro? Então alguma coisa mudou ao longo dessa questão dessa jornada. Então isso precisa ser entendido. Existem caminhos, existem coisas que podem acontecer que vão mudar ali a sua rota. Mais uma vez eu falo, você não precisa mudar o seu destino, você não precisa mudar aonde você quer chegar, mas a forma, as rotas podem sim mudar. Circunstâncias podem acontecer. Eu lembro que eu usei um exemplo, né? Se eu não me engano foi ontem, né, que eu usei esse exemplo, de que às vezes você faz um projeto para entrar numa faculdade privada. Lindo.
né? E você coloca ali trabalho, você está trabalhando, você consegue pagar sua mensalidade e tal. De repente você fica desempregado. E aí você tem que fazer algumas coisas. Às vezes você pode ter que parar, né? Trancar. Isso não significa que você desistiu, né? Eu sempre falo para as pessoas que uma coisa é parar para descansar, outra coisa é desistir. Existem pessoas que ao longo do caminho elas podem ter que parar para descansar, porque aconteceu alguma coisa, pneu furou, faltou dinheiro, enfim, alguma coisa pode acontecer, mas elas não desistiram, elas dão tempo, mas está ali, o destino dela, o objetivo dela está ali, e ela depois vai ter que se adaptar às circunstâncias para depois seguir na sua rota, seguir na sua jornada. Você sabe que isso é muito interessante e tem uma passagem bíblica que eu gosto demais, que fala da questão de José saindo de Israel e indo ao Egito. E deixa eu ler essa passagem, está lá em Mateus 13:15. Olha que coisa interessante, que fala o seguinte: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Isso é legal demais. A maioria das pessoas conhecem a história da chamada Sagrada Família, né? E essa história fala de Jesus e o seu caminho para se tornar o Redentor, o Salvador da humanidade. Até isso teve que ter mudança. Agora, olha que engraçado isso. Houve uma previsão disso. Havia um caminho, havia uma rota, havia um destino, mas foi previsto que essa rota iria mudar. E como foi previsto, assim aconteceu, e depois a rota foi corrigida. Jesus passa um tempo no Egito, né? A gente sabe que Jesus, ele fica ali, pelo menos a gente sabe, dos seus 0 até mais ou menos seus 12 anos. Nós sabemos que ele passa ali um tempo no Egito, então a gente está falando aí de mais de 10 anos, né, que Jesus passa no Egito, e depois ele volta para Israel, só depois disso. Então houve uma mudança. Agora, isso mudou o destino dele de se tornar o Messias? Não, o destino continuou sendo o mesmo, mas a rota teve que ser adaptada. Ele ficou um tempo ali no Egito, depois ele volta para Israel e segue a sua missão ali em Galiléia e tudo mais. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter essa capacidade, primeiro, de estar preparado para o inesperado. Se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase, vai ser ótimo. Você tem que estar preparado para o inesperado. Prepare-se para o inesperado. Ah, mas como é que eu vou me preparar para o inesperado? Simples. O que pode dar de errado? Pense nisso, né? Falamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Sobre preparação. Prepare-se para alguma coisa dar errado. Ah, mas pode não dar. Ótimo. Se não der, ok. Siga a sua trajetória, a sua rota. Mas e se der? Prepare-se. Prepare-se para isso. Prepare-se para coisas ruins. Mais uma vez eu falo a frase que eu disse no início aqui: coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quer ver uma coisa? Plano de saúde. Existem muitas pessoas que não gostam de ter plano de saúde. Graças a Deus, no Brasil, não posso falar isso de outros lugares, mas no Brasil a gente tem um plano de saúde assim, público muito bom, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E por que, Rodrigo, por que você fala isso? Porque existem pessoas que vêm de outros países para poder fazer procedimentos aqui no Brasil de forma gratuita. O SUS atende muitas questões, muitas especialidades. Porém, né, qual que é a importância de se ter, por exemplo, a questão de um plano de saúde? Por mais que o SUS seja bom, né, tem suas falhas, claro, mas por mais que ele seja bom,
é muita gente no sistema. Então, às vezes, você até vai ser atendido, mas você não sabe quando. Algo que você precisa para a semana, você às vezes vai ter que esperar meses. Eu conheço pessoas que às vezes têm que fazer uma operação, né, e aquela operação é urgente, mas o sistema não comporta, porque já tem um monte de pessoas na fila, né, já agendadas. Então ela vai ter que esperar. Não é que ela queira esperar, mas ela precisa, porque existem outras pessoas. Geralmente no plano de saúde, isso é mais encurtado, privado, né? Isso é mais encurtado. Ou seja, você tem que fazer um procedimento, você paga por esse serviço, e aí essa operadora trabalha aí com hospitais particulares, e aquilo que você tem que fazer em uma semana, você vai fazer uma semana. Aquilo que você tem que fazer em 3 dias, você vai fazer em 3 dias. Porque o sistema, como você paga, ele vai dar para você alguns caminhos diferentes. E por que eu falo isso? Porque o plano de saúde é uma preparação para o inesperado. Né? Você se prepara para o inesperado. Ninguém quer cair enfermo, ficar doente, mas pode acontecer. Quer ver uma outra coisa? Seguro saúde. Ou seguro de vida. Ninguém quer morrer, gente. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas, quando você faz um seguro de saúde, um seguro de vida, né, você está falando o seguinte, pode acontecer. E quando acontecer, se acontecer, eu vou estar preparado. Isso é legal demais, mas eu quero avançar aqui com vocês. Talvez a gente possa voltar a isso em outro ponto, porque senão a gente passa daqui do nosso tempo, a gente já está chegando aqui no nosso tempo. Tem uma coisa que eu preciso frisar com vocês, né? Corrigir a trajetória é uma coisa, mudar por erros é outra. Vou repetir. Corrigir a trajetória é uma coisa, mudar por erros é outra. Você sabe que Israel ficou peregrinando no Egito durante um tempo, 40 anos para ser mais exato, porque Deus falou para eles fazerem uma coisa, eles não quiseram fazer. E aí eles ficaram ali, rodando durante 40 anos. Você sabe que isso é terrível. Você corrigir rotas por causa de circunstâncias, ok, isso é aceitável. São circunstâncias que não esperava acontecer, aconteceram e você teve que mudar a sua rota. Ok, isso acontece. Agora, você mudar trajetória por causa de erro, aí não dá. Não dá. Existem pessoas que, infelizmente, existe um caminho a ser seguido e elas falam assim, não, eu não quero seguir isso, eu vou por outro caminho. Uma das coisas que eu falo que acontece muito na vida, são vários exemplos, tá? Vários exemplos. Mas um dos que eu gosto mais de utilizar, por exemplo, é a criminalidade. Existem pessoas que elas querem ter o que elas imaginam que seja sucesso. Gente, cuidado com esse negócio de sucesso, tá? A gente vai falar até um pouco mais pra frente sobre isso também. Cuidado com esse negócio de sucesso. Mas adiantando um pouquinho o que eu vou falar na frente lá em sucesso, sucesso depende de cada propósito. Sucesso depende daquilo que é o seu propósito, aquilo que é para você fazer. A relação de sucesso não é a mesma para todo mundo. Mas enfim, vou falar isso mais para frente. Mas só para poder trazer isso para você, de que existem muitas pessoas que elas têm uma trajetória, elas têm um caminho na vida e elas querem pegar uma rota mais fácil. Isso é um erro. Aí não é corrigir trajetória. Você mudou propositalmente. Cuidado. Porque quando você muda propositalmente uma rota que é certa, as consequências são suas. São suas. Eu falei ontem também, né? Se não foi ontem, foi anteontem, de que às vezes as pessoas falam o seguinte, quando você consegue conquistar algo, fala assim, fulano teve sorte. E eu fiz uma afirmação para você. A sorte ajuda quem trabalha. Sabe? Quem trabalha tem sorte, e tem mesmo. As circunstâncias cooperam, aquilo que era para acontecer às vezes em meses acontece em semanas, aquilo que era para acontecer em semanas acontece em dias, aquilo que acontece em dias às vezes acontece em horas, mas porque você está trabalhando, você está seguindo a rota correta. Agora, quando você muda
a rota propositalmente para tentar um caminho mais fácil, já era. Eu falo essa questão da criminalidade porque as pessoas têm esse ideal, né? O que é sucesso para muitas pessoas? Ter dinheiro. Isso é um erro, gente. Eu conheço pessoas que são ricas, têm muito dinheiro. Você vai olhar na conta da pessoa, tem 300, 400 mil reais sobrando, né? Que tá faltando não, tá com todas as contas pagas e tem lá 400 reais, 150 reais, 150 mil, né? Tô falando de mil. 150 mil reais, 300 mil reais, tá lá na conta da pessoa. 1 milhão, conheço pessoas que tem ali 1 milhão, só que para poder alcançar isso, elas tiveram que mudar a rota, seguir um caminho de criminalidade, de burlar conceitos, de quebrar princípios, sabe? Foram para uma rota de pisar em pessoas, fazer mal às pessoas. Então ela até consegue lá o seu valor monetário, consegue adquirir alguns bens, mas não tem paz de espírito. Não tem. E aí, vale a pena isso? Então, Israel começou a fazer essa peregrinação de 40 anos, um caminho que levaria 3 dias, 4 no máximo, né? Da onde que eles saíram ali para poder chegar do Egito em Canaã, né? Depois de já terem atravessado o Mar Vermelho, uma rota que deveria levar 3 dias, no máximo 4. Eles levaram 40 anos, porque ficaram ali, ó, rodando por causa de erros. Então, mais uma vez eu falo, corrigir a trajetória é uma coisa, mudar por erros é outra. Não caia nessa última. Não mude para facilitar. Não mude quebrando princípios. Não mude cometendo erros. Siga a rota, por mais difícil que seja, trilhe a rota. É lógico que existem aquelas pessoas que fazem o caminho da cabra montês, né? Não sei se você já conhece a cabra montês, ela é aquela que começa a subir, né, em lugares que não tem caminhos, então ela faz caminhos. Isso é uma coisa, é você ser um desbravador, é você ser um pioneiro. Ótimo! Se você é um desbravador, você é um pioneiro, você está abrindo caminhos. Então não tem, você está abrindo, mas existem princípios, rotas para que isso possa ser feito, né? Formas para que isso possa ser colocado. Agora, mudar, aí é outra coisa. É tentar fazer o caminho mais fácil. Não cometa esse erro. Gente, eu já caminhando para o final, aqui faltam 7 minutinhos para a gente poder terminar. Como em todas as nossas lives, eu gosto de deixar para vocês uma indicação de livros. E vou indicar esse aqui hoje, que é o Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, que é uma colaboração de vários autores, né, que é o Cláudio Vaz Torres e a Eliane Rabelo, Neiva, que são os organizadores, mas tiveram vários outros colaboradores para essa obra aqui. Vale muito a pena você estar adquirindo. Eu sempre falo com as pessoas, às vezes ela tem uma rota, né? Ela, por exemplo, é um engenheiro. E ela fala assim, não, vou ler só livros de engenharia agora e ficar ali e tal. Cuidado com isso, né? Leia coisas de outras áreas, tenha perspectivas diferentes. Esse livro, por exemplo, trata muito sobre a questão da área da psicologia. E eu gosto muito de ler. Eu não sou psicólogo, né? Eu estudo comportamento humano. A minha formação é em estudos sociais com habilitação em história, mas eu leio muitas outras coisas. Também tenho minha formação técnica em química, então sou da área de exatas na questão técnica e sou da área de humanas na questão superior. E aí esse livro, ele tem várias sacadas muito interessantes, mas tem um trechinho só que eu quero ler para vocês aqui, né, sobre a questão de mensuração das atitudes. Não vou ler tudo, apenas um trecho, como eu gosto de ler um trechinho de cada livro, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: há uma grande quantidade de escalas autodescritivas e têm sido desenvolvidas com o propósito de se medir atitudes. As escalas mais comuns são escala Likert, escala de diferencial semântico, escala de Tunkerstor, a escala de Gutmann, né? E
e a escala de distância social. O que quer dizer isso? E cada escala, não vou ler pormenorizadamente, mas eles colocam aqui que existem formas diferentes de atitudes que uma pessoa pode tomar. Uma dessas, por exemplo, que eu gosto muito, é a escala diferencial semântico, que fala que aqui avaliam um objeto em termos de vários itens, e muitas vezes tem uma relação meio que bipolar dessa questão, como por exemplo, bom e ruim, o poder, né, que é fraco e forte, né, a atividade que pode ser ativa ou passiva. Então a relação da atitude da pessoa pode variar segundo algumas dimensões. E eu gosto disso, e por que eu trouxe isso aqui pra gente hoje, finalizar aqui a nossa live? Porque nessa questão dos caminhos, muita coisa vai depender da nossa atitude, né, daquilo que como nós vamos lidar com isso, né, a nossa atitude mediante a rota que nós escolhemos, as questões inesperadas que podem surgir. E por favor, evite mudar a rota propositalmente, cometer erros. Por isso que a gente está falando de planejamento aqui, gente, né? Muitas pessoas cometem erros porque não se planejam. Como não se planejam, os erros podem acontecer de uma maneira mais exponencial, maior, né? Por exemplo, eu gosto sempre de falar com vocês seguindo um roteiro. Até vai ser um outro tema que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Eu gosto de falar com vocês tendo um roteiro, que foi a preparação que nós dissemos ontem, mas além da preparação, né, de você estar ali preparado, é de você ter algo em mente. Então eu preparo um roteiro. Por quê? Eu tenho muita coisa, muito conteúdo na cabeça, mas eu sei que cada momento precisa de uma informação específica. Então eu trago para vocês por dia, que a gente fica aqui no máximo meia hora por dia, então eu trago para vocês informações específicas para o tema do dia. Sendo que eu poderia falar aqui 2, 3 horas, né? Mas não, meia hora, então eu vou focar nesse tema, nessa parte. E por que isso? Porque isso é importante para que você tenha literalmente a questão de foco, para que você possa saber ali o que você tem que falar no tempo que você foi disposto a se preparar para poder falar. Então, isso tudo é atitude. Né? Não, peraí, eu vou fazer isso dessa forma. Isso vale muito a pena de você estar se planejando, trazer essa rota e, claro, trabalhar com essa formação. Vamos orar? Aqui é café, oração, né, e planejamento. Falamos sobre planejamento. Ó, chegou aqui a minha aguinha, ó. Minha esposa trouxe, só para não perder o costume, vou dar uma golada. Tome aí o seu café, eu fico aqui com a minha aguinha por enquanto. Vamos orar então para que nós possamos aí entender que um só é o destino, mas existem caminhos, rotas que podem mudar pelos caminhos sinuosos da vida, algum acidente, alguma mudança no percurso pode acontecer. Que nunca seja por erros, mas que as circunstâncias que podem fazer a gente mudar, nós estejamos preparados. Prepare-se para o inesperado. Esteja sempre preparado para o inesperado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. A cada dia nós temos visto aumentar o número de pessoas. Obrigado por isso, Pai. Que o Senhor possa estar direcionando a vida de cada pessoa. Obrigado por cada um deles, meu Pai, que tem estado conosco aqui 5:30 da manhã. E vamos seguir por esses 22 dias. Que a tua graça que já está sobre eles permaneça, seja ampliada na vida de cada um. Que não quebremos princípios, mas que possamos seguir nessa rota que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Todos nós temos um destino, cada um de nós tem um propósito. Que nós possamos segui-lo sem quebrar princípios, sem cometer erros propositais. Podem acontecer erros circunstanciais, mas não propositais. E que o Senhor continue derramando da tua graça, da tua bênção, do teu poder sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, vamos seguir aqui até o dia 22 de janeiro.
todos os dias, até o dia 22 de janeiro, 5h30 da manhã. Lembrando que esse vídeo que nós gravamos não fica nessa plataforma, tá ok? A gente coloca numa outra plataforma que começa com You e termina ali com o Tube. Né? Então não fica aqui, depois você acompanhe nessa outra plataforma. Todas as nossas lives diárias ficam gravadas lá. Beleza, gente? Até amanhã. E, claro, siga acompanhando a gente, porque depois a gente coloca o link, né, da live de hoje na outra plataforma, nos nossos stories. Um abraço, até amanhã. E estamos encerrando o capítulo de hoje do nosso episódio, né, do nosso podcast.